que eu quero, nesse momento, o motivo do meu pedido de grande expediente, é que o Brasil vive mais um trauma grave, de uma gravidade que eu não sei mensurar. Sei que os jovens da atualidade, que não experimentaram a dor da ditadura militar, como a minha geração e a de tantos outros que aqui estão, experimentaram, os anos de chumbo, os anos que parte da sociedade, desses jovens que fizeram o enfrentamento, e muitos pagaram com a sua vida, ou com tortura. Esses jovens que hoje se afastam do processo político brasileiro, e outros tantos que criminalizam a política, não entendem que isso faz parte de um jogo aonde a elite do atraso sempre coordenou com muita maestria. E a sociedade brasileira, na sua capacidade de reação, se acomoda e entende que isso é um momento foi o combate ao comunismo em 64 e agora o combate à corrupção. E uma coisa interessante, a verdadeira corrupção, trabalhada, montada, arquitetada e financiada pelo sistema financeiro deste país, pelos grandes conglomerados que se entrelaçam no sistema financeiro e no sistema midiático, esses ninguém fala. Ninguém fala dos bancos que devem à Previdência. Ninguém fala do sistema escrito, falado e televisado que também deve à Previdência. Isso é oculto. Só quem sabe são as políticas dos governos. Se somar o sistema financeiro e o sistema midiático que deve à Previdência e os grandes conglomerados que não pagam, somam mais de 600 bilhões de reais. Mas eu quero ir lá no ano de 2016. Uma fala muito interessante do senador, eminente senador Romero Jucá. Conversei ontem com alguns ministros do Supremo. Os caras dizem, só tem condições sem ela, a Dilma. Só tem condições sem ela, Dilma. Enquanto ela estiver aí, a imprensa, os caras que querem tirar ela, desculpa a expressão, mas é isso que está escrito, eu tenho que falar. Essa porra não vai parar nunca. Entendeu? Então, estou conversando com os generais, os comandantes militares, está tudo tranquilo. Os caras dizem que vão garantir. A sociedade brasileira não sabe disso. Isso não é publicado. Isso não é propagado. E isso foi falado por um senador que orquestrou o início desta ação de golpes e mais golpes em sucessão. O primeiro golpe foi a tirada de uma presidente que se enfraqueceu no Congresso Nacional por falta de habilidade de diálogo. Mas isso não justificaria a sua derrubada, o seu empinchamento. Porque até hoje não se prova nenhum ato ilícito da presidente, ao ponto de fazer o empinchamento, a tirarem da presidência, é por isso que foi um golpe, mas não a deixaram inelegível, porque não havia motivo consolidado para aquele ato. Não só injusto com a sociedade, mas que ali começou um movimento de derrocada da democracia brasileira. E a sociedade precisa estar atenta a este movimento. Porque, em seguida, passa-se a atingir
um dos maiores líderes do mundo. E o maior, sem sombra de dúvida, não da contemporaneidade, o maior líder da história política, social, administrativa do Brasil, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Queiram os banqueiros ou não, queiram a elite organizada ou não, mas a sociedade o reconhece assim. Agora, passam e condenam o presidente Lula. O excelentíssimo senhor juiz Sérgio Moro, hoje o guardião da honestidade brasileira, o grande general de combate à corrupção, julga o presidente Lula, antes de julgar, investiga, isso não é papel de um juiz, o acusa e o julga. Investiga, acusa e julga. Aonde está a imparcialidade do judiciário? Por que que o judiciário, a sua deusa que o representa, é com venda nos olhos? Por que que tem uma balança de equilíbrio? E por que que tem a espada, que é a ação de coerção ou de justiça? É justamente isso é que deveria estar no equilíbrio de um julgador. Quando o julgador passa a ter uma relação de sentimento contrário a quem ele está julgando, ali ele deveria já se deixar ou já se considerar como insuspeito. A partir do momento que se pessoalmente cria-se um processo de relação inimiga, ali já não é mais o julgador do equilíbrio, muito menos o julgador da imparcialidade. Condena o presidente Lula por ser dono de um apartamento triplex que custa algo em torno de R$800 mil. O fato é que agora, para leiloar o triplex, o mesmo juiz que condenou, e aí é que é o problema, o Código Penal precisa ter provas. Ninguém pode julgar e condenar penalmente alguém por convicção. Mas o Estado brasileiro, hoje, os julgadores não só fazem por convicção, alguns julgadores, é bem verdade, e adotaram uma nova sistemática, que é a teoria do domínio do fato. Se saiu na imprensa, se divulgar alguma coisa, aquilo vira a teoria do domínio do fato. Usado lá pela Gestapo, lá na época das atrocidades da Alemanha. Isso foi usado. Hoje é a prática de alguns magistrados. A Constituição de 1988, o Estado Democrático de Direito, a capacidade presumida da inocência, da presunção da inocência, rasgaram. Ela não vale mais para o Brasil. E o mais grave é, de novo, o redemoinho se organizando para o processo do impedimento das próximas eleições. O Brasil corre um sério risco de não termos eleições agora em outubro. E digo-lhes, porque eu acho um absurdo, em que todo respeito eu tenho pelo Exército Brasileiro, e servi ele, é um dos orgulhos que carrego em mim, de ter sido soldado do Exército Brasileiro, é de eu não compreender o que leva um general interventor lá no Rio de Janeiro, na véspera do julgamento do presidente Lula, o general Vilas Boas, fazer uma declaração no seu Twitter,
abre aspas, asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar com o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Isso foi depois seguido por outros 5 generais. Mais declarações. Na véspera do julgamento de um habeas corpus, para impedir a prisão do presidente Lula. E nesse aspecto, a opinião do deputado, eminente deputado José Bonifácio, está correta. Esse habeas corpus preventivo não deveria nem ter sido julgado. Está aí um dos grandes juristas nossos, o deputado Ricardo Aires. Mas por que ele foi julgado? É porque a presidente, a eminente presidente, a sua excelência Carmen Lúcia, por decisão pessoal, unilateral, não bota para ser discutido as ações declaratórias de constitucionalidades, que é justamente a correção da brutalidade que o Supremo Tribunal Federal brasileiro, este que deveria estar protegendo a Constituição, é o primeiro a descumpri-la. A própria ministra Rosa Weber, na sua fala, rejeita o habeas corpus, mas diz que a prisão do presidente Lula será inconstitucional. Meu Deus, aonde nós iremos chegar? É a tal coisa, você está certo, mas vai preso a si mesmo. Parece coisa dos idos de 30, 40, onde o país não tinha um arcabouço jurídico legal, bem construído. Não é possível que para atingirem o presidente Lula, vão atingir o que nós temos de mais sagrado, que é a nossa Constituição. Não é possível que um general que protege a Constituição está quebrando a Constituição, porque também na Constituição é proibido os generais se manifestarem politicamente. E essas verdades poucos homens nesse país enfrentam. Se o general Vilas Boas protege a Constituição, comece a protegendo a não participar de movimento político. Vá para a reserva, aí o senhor poderá dar as suas opiniões políticas. Como general da ativa, é descumprimento da Constituição, é desobediência. Nós estamos passando por uma quadra das mais difíceis da história do Brasil. Se a sociedade brasileira cair nesse engodo de que estão combatendo corrupção e prendendo o presidente Lula por um triplex que até agora não provaram que é dele, que o que foi julgado até agora não se olharam as provas que constam no bojo do processo. Nós temos a plena certeza da nulidade desse processo a hora que ele chegar ao STJ. Na hora que ele sair desse julgamento falado, combinado e de pouca representatividade de equilíbrio à justiça. Na hora que este julgamento chegar ao STJ, com certeza, a maldade foi consumada. O presidente Lula não será candidato registrado. Acho, inclusive, lamentavelmente, para a história do Brasil e por mau exemplo que daremos ao mundo, que o presidente Lula será preso. A arquitetura montada é para esse sentido. É para chegar ao processo da desmoralização. Logo em seguida, verão a inconstitucionalidade dos atos e haverão de votar a DC, ação direta de constitucionalidade. Aí sim poderá
o presidente Lula tem um habeas corpus, mas depois de preso. Poderá em outro momento ser candidato, porque vai fazer a nulidade desse processo. E tudo isso vai virar somente histórias para alguns brasileiros, porque para muitos a história não é lida e muito menos refletida. Porque se a história fosse tão lida, debatida e refletida, nós estaríamos fortalecendo a defesa da democracia. Eu estava olhando aqui, o presidente Lula, em todas as últimas pesquisas, atinge 42% de intenção de voto. O candidato outro é o candidato que representa essa relação radical de direita no país, que é o coronel Bolsonaro, militar. Em terceiro lugar está o Alckmin, em quarto lugar a Marina, em quinto lugar, aliás, em terceiro lugar Marina, em quarto Alckmin, em quinto Ciro Gomes. O que nós precisamos nesse momento é justamente nos levantarmos alimentando nossas esperanças e nossa coragem. O brasileiro e a brasileira precisa se levantar no dia, após fazer as suas orações, alimentar suas esperanças e suas coragens, mais do que os nossos medos. Se nós alimentarmos nossas esperanças e nossas coragens mais do que os nossos medos, nós passaremos a derrubar muros e a construir pontes que possam resgatar o Brasil e os brasileiros, os tocantinenses e as tocantinenses. Avante, meu povo, vamos à luta e vamos à resistência. Obrigado, senhor presidente.